Olá, eu sou o Wagner, sou doutorando em Educação na Universidade Federal de Pelotas, no Brasil. E o meu trabalho ele se intitula Ascensão dos Valores de Mercado na Educação Superior, o individualismo na sociedade e mercantilização da universidade. A gente tem observado nos últimos tempos que a sociedade ela tem cada vez mais se aproximado do mercado, vendo este como uma ferramenta, né, que pode realizar de forma eficiente a alocação e a distribuição dos recursos. O grande problema é que eles não são neutros, os mercados não é uma ferramenta neutra. Eles têm marcas que vão sendo deixadas nas normas sociais e acabam por desincentivar, né, aquelas atividades que não se pautam por essa lógica de mercado. Então, essa lógica de mercado, ela leva, né, a sociedade a se subordinar à estrutura das trocas de mercadorias. Então, a sociedade ela para de ter uma visão mais coletiva e passa a ter uma visão individual, em que o enriquecimento privado é o grande objetivo. Então, por conta disso, a sociedade ela vai deixando de ser, né, de ter uma economia de mercado e passa a se tornar uma sociedade de mercado, uma sociedade à imagem e semelhança do mercado. A iniciativa privada, né, ela passa a assumir diversas áreas que antes eram de atuação do Estado, né, como a saúde, a educação, a previdência social, porque se coloca uma ideia de que ela seria bem melhor, né, na oferta dessas atividades do que o Estado, permitindo que esses atendimentos, né, dessas áreas sejam universalizados. Então, as decisões que dizem respeito a toda a sociedade, elas vão ser tomadas não de acordo com o interesse coletivo, mas com o desejo daqueles que podem influenciar o mercado, né? É uma faceta perceptível, até mesmo nas formas de educação que tem sido ofertada atualmente. E aí, quando falamos em forma de educação, em todos os níveis e principalmente na educação superior. Quando você fala que o mercado tem moldado a educação, é preciso a gente compreender que quanto mais complexa é uma sociedade, maior a necessidade de você estar capacitando os seus indivíduos. Então, o neoliberalismo ele vai colocar que a educação ela deve adaptar o indivíduo às mudanças que a sociedade vem sofrendo. Ou seja, ela seria apenas uma ferramenta para ser utilizada na competição por postos de trabalho, né? Ou seja, a concepção neoliberal é uma concepção de educação voltada para a formação, né, dos indivíduos para que eles estejam constante e infatigavelmente adaptados à sociedade regida pelo capital. O avanço que a gente tem presenciado das novas tecnologias de ensino, de pesquisa, tem aberto não novas potencialidades para os seres humanos, mas um novo campo de acumulação do capital, onde as universidades, as instituições de pesquisa, onde se produz o ensino superior, acaba se transformando em indústria de produção do saber eficaz, né? Ou seja, a sociedade chamada do conhecimento, né, tem um produto principal de suas atividades imaterial. E o capital ele tem se transformado, né, tem se deslocado para se apropriar desse produto imaterial, né? Então, você tem uma nova economia, né, baseada em conhecimento, tecnologias, design, e essa nova economia, ela se encontra na sociedade do conhecimento e começa, tanto na produção quanto na apropriação, a apresentar características cada vez mais individualizadas, né? Quando a gente sabe que o potencial seria enorme para soluções mais coletivas, para utilização mais coletivas. Afinal, a gente está falando de um bem, né, não rival, que seria o conhecimento. Ou seja, ele não se desgasta, ele não se esgota ao ser utilizado. Pelo contrário, ele se multiplica. Mas aí o capitalismo ele vem controlar as plataformas, ele vem controlar as formas dessa produção. E aí fica a pergunta, é essa a educação que queremos? E principalmente, essa é a educação superior que queremos, né? E a gente nota que tem sido a prioridade da universidade pública, enquanto política pública, ela vai sendo perdida, né?
as políticas sociais, como a saúde, a previdência e a educação, estão seguindo esse rumo dentro do capitalismo, dentro dessa nova economia. Por quê? Porque essa economia, ou seja, é a multiplicação, né, de valores de mais-valia, essa apropriação de recursos por parte de uma elite, é que assume a posição central na vida individual, na sociedade, né? O que vai fazer com que a educação superior passe a ser vista como algo a ser bancado pelo próprio indivíduo e não pelo Estado. Daí vem políticas de austeridade, vem políticas que defendem o contingenciamento e o mesmo corte, né, do investimento público na educação superior. E o avanço, né, o mercado ele vai se abrindo para o setor privado, né, principalmente em relação ao Brasil, onde o setor privado de educação vê a educação superior como um serviço, como qualquer outro, como um negócio, como outro qualquer, e aplica nele soluções de negócios, aplica nele soluções empresariais, né? Esses grupos privados, né, que vão crescer, e o Brasil ele tem hoje o maior mercado, né, privado com negociação em bolsa, ele cada vez mais avança, né, dentro de uma perspectiva em que o indivíduo é que precisa maximizar o seu valor no mercado de trabalho. Portanto, o Estado ele deve sair dessa esfera e deixar com que o indivíduo e essas empresas, esses grupos educacionais, eles sigam adiante para melhorar o capital humano no Brasil. Então, a universidade, para atender esses preceitos, a educação superior, para atender esse preceito neoliberal, né, ela tem que atender esse paradigma concorrencial, competitivo, e por isso é uma universidade para poucos. Ela não é uma universidade de todos, né? A universidade de todos, que foi um lema, né, das últimas políticas públicas no Brasil, né, no início do século XXI, começa a ser colocado como secundário para entrar essa universidade para poucos. Uma universidade que se adapta à competitividade, à concorrência, né? É uma universidade que deixa de ter um caráter colaborativo na construção e difusão do conhecimento, ele encobre esse caráter, e aí você vai buscar transformar o conhecimento e a tecnologia em sujeitos, né? Ou seja, em vez de ser a humanidade o sujeito, em vez de ser voltada à construção do conhecimento para a humanidade, ela passa a ser voltada para o próprio conhecimento, né? Então, em vez de você alforriar, né, os seres humanos, como diz Domingues, né, ela submete o ser humano à maior das servidões, né? Você é refém da tecnologia, é refém da máquina. E aí, para que isso possa ser combatido, é necessário que a gente utilize um papel protagonista da universidade. Aliás, que a universidade assuma um papel protagonista para que ela se livre da subordinação ao mercado e atue de forma libertadora, né? E aí, lembrando das contribuições de Paulo Freire, né, de uma educação libertadora, de uma educação para os oprimidos, né, a universidade fazer essa opção por se engajar, né, com as aspirações populares em detrimento das diretrizes das classes dominantes. Aí é preciso construir uma outra universidade, diferente da que a gente vem tendo até esse momento e radicalmente contrária às posições da universidade neoliberal, da universidade para poucos. E para isso, a universidade tem que se assumir enquanto uma ferramenta para superar as desigualdades, né? O Brasil ele foi construído sobre diversas desigualdades, então a universidade ela tem que se colocar como ferramenta para superá-las. E para isso, o próprio elitismo que há na universidade ele precisa ser combatido, né? Ou seja, se a universidade ela deseja ser legitimada nesse momento em que existe uma cobrança avassaladora para que ela se mercantilize, ela precisa vencer o seu próprio elitismo, né? Se colocar ao lado dos grupos sociais mais excluídos, né? Valorizar esses grupos, valorizar seus saberes e buscar fazer um modelo de universidade que democratize, acima de tudo, essa universidade, né? Ao receber esses grupos e ao abrir, né, a própria gestão da universidade, abrir a academia para outras formas de saberes, para outras formas de sociabilidade. Porque
a resposta para a demanda da educação superior passa por instituições que venham funcionar de maneira adequada e, por isso, devem ser públicas, devem ser descentralizadas e devem ter, sim, um controle participativo das comunidades. Elas têm que estar abertas a essas comunidades se elas desejarem realmente ser a universidade de todos, se elas desejarem superar a universidade neoliberal. Então, a gente pode concluir que democratizar a universidade é trazer os grupos excluídos, trazer os seus saberes para dentro dessa universidade e inserir, né, o país, né, e aí quando falo em país é o Brasil, outros países onde a universidade está inserida, nos contextos de distribuição e produção de conhecimento, como uma forma até mesmo de se opor a essa globalização neoliberal, né, que diferente do que é apregoado, ela não é absoluta, mas para que a gente possa se opor a ela, né, pegando um pouco do que diz, né, o Santos, é preciso contrapor uma globalização contra-hegemônica. A universidade ela tem que seguir, tem que ir além do que prescreve esse modelo neoliberal, né, que limita ela a ser apenas um apêndice do mercado. E aí, gente, o trabalho ele apresenta justamente isso, que a educação superior brasileira está em disputa, né, entre esses modelos de apêndice do mercado e um modelo libertador, né, entre uma universidade que deseja se aproximar das classes populares e outra que quer ser apenas uma máquina de produção de saber eficaz, né, ou seja, olhar apenas para aquilo que está demandando o mercado e não para aquilo que pede a sociedade, né. Essa abordagem da universidade como uma empresa da educação esquece que ela também é um projeto cultural, que ela vai se modificando ao longo da sua existência, né? Ou seja, uma instituição que surgiu na Idade Média que vai sendo transformada ao redor dos tempos e ela precisa buscar, né, dialogar com a sociedade, compreender e atender as necessidades dessa sociedade e não de um setor dessa privilegiado, como aqueles que podem interferir no funcionamento dos mercados. Aí é preciso reafirmar um modelo de educação superior que pense a universidade como um espaço público para a produção de conhecimento, para a formação, e que considere os interesses estratégicos da sociedade em detrimento ao simples interesse, à simples demanda do mercado. Um espaço, acima de tudo, plural, diverso e democrático. Bem, esse trabalho, ele apresenta justamente isso, que diante da disputa que existe entre um modelo privado e um modelo público, é preciso lutar para que esse modelo público ele não se esgote apenas em abrir a universidade, para que entre setores excluídos, os oprimidos. É preciso que ele se transforme em algo bem maior, bem mais democrático, aberto a todos aqueles que estão sendo chamados para a universidade agora. Eles têm que ser chamados não apenas para adquirir uma formação, mas chamados para transformar essa instituição, chamados para fazer com que a universidade ela venha a ser realmente uma universidade de todos. Agradeço a todos. Vamos em frente.